Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre artrite reumatoide. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o reumatologista Dr. Glauco Schmidt. Olá, Dr. Glauco, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Agradeço a oportunidade por estar aqui. Doutor, hoje o nosso assunto é sobre artrite reumatoide, que acomete aí muitas pessoas. Vamos esclarecer um pouquinho sobre essa patologia. Como a gente pode definir? Artrite reumatoide, como outros tipos de reumatismo, é uma doença autoimune, ou seja, uma doença causada pela ação do sistema imune sobre o organismo das pessoas. A artrite reumatoide, ela tem algumas características principais, então a gente acaba definindo principalmente como uma doença de comprometimento articular. E o que a pessoa sente quando ela tem essa patologia? Como os principais tipos de reumatismo, o quadro de dor articular é muito frequente nos pacientes com artrite reumatoide, mas essa dor muitas vezes ela acaba se associando com aumento de volume das articulações, acometendo principalmente mãos, punhos, cotovelos, ombros, joelhos e os dedos do pé. São doenças que em alguns casos são silenciosas, então alguém que começa a deixar cair talheres, começa a quebrar copos ou que tem uma fraqueza das articulações. Essas são as manifestações principais da artrite reumatoide, as que são mais habitualmente verificadas. Entretanto, em uma quantidade pequena dos casos, pode fazer comprometimento visual ou até comprometimento pulmonar. Doutor, mas assim, vamos falar um pouquinho do sintoma como uma questão de característica. Por exemplo, se a artrite reumatoide ela atinge os punhos, como o doutor falou, né? Quando atinge o punho, como é que o punho fica? Assim, ele incha, perde a força na mão? Em quadros iniciais da artrite reumatoide é muito comum nós vermos os sinais flogísticos habituais, que seriam um aumento de volume, a mão ficar inchada na totalidade ou com aumento exclusivo das articulações, lembrando que além do acometimento das mãos é possível também o acometimento de outras articulações, como joelho, tornozelo, ombros, punhos. A artrite reumatoide muitas vezes ela é confundida também com quadros de tendinopatias que não melhoram nunca, que faz tratamento durante muito tempo para lesão de ombro e quando se vê, existe um componente de sinovite. Então, um aumento do volume, a artrite, que é deixar a articulação avermelhada, o calor local, que ela fica mais quente, além principalmente da dor, que já é um quesito fundamental no diagnóstico da doença. E qual é a faixa etária, que acomete essa patologia? A doença ela tem uma preferência muito significativa por mulheres em faixa etária reprodutiva, entre os 28, 30 anos até os 56. Existe essa predileção principalmente por fatores hormonais, apesar de ter também componente genético, componente hereditário, condições ambientais que acabam predispondo também ao aparecimento da artrite reumatoide. E quando que o paciente, a pessoa, deve procurar um médico? Existe dentro da reumatologia uma exposição que se fala que no primeiro ano do início do tratamento é o melhor período para se iniciar do diagnóstico, para se iniciar o tratamento e ter uma melhor resposta. Como ela é uma doença que ataca muito as articulações, esse período de um ano ele é fundamental para a gente iniciar um tratamento específico para diminuir a chance de deformidade, porque ela é uma doença que deforma bastante. Então, assim, começa desde cedo e o diagnóstico, quanto mais precoce possível, melhor. De preferência no início das dores. E já que o doutor tocou no assunto diagnóstico, como o doutor chega no diagnóstico da artrite reumatoide? As manifestações clínicas, elas são fundamentais. Então, a história do paciente quando chega no consultório é um fator determinante para pensar no diagnóstico da doença. Os quadros de artrite, eles se confundem muito com o fator causal. As artrites reumatoides soropositivas e as artrites reumatoides soronegativas. Em um primeiro passo da investigação, sempre é importante a solicitação dos exames laboratoriais e exames de imagem, buscando alterações características da doença na imagem e alterações laboratoriais sugestivas ou fortemente sugestivas para fechar o diagnóstico. Depois que a gente conseguiu fechar o diagnóstico, então o doutor inicia com o tratamento, E quais são as formas?
Isso, o tratamento, como foi falado, o ideal é o mais precoce possível. Habitualmente, o tratamento inicial visa desinflamar as articulações que estão inflamadas. A partir do momento que é possível alcançar esse objetivo, o tratamento ele é voltado para a imunossupressão. Como foi dito anteriormente, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Ela não é passada por ninguém, ela não é pega, ela também não é transmitida, ela é uma doença relacionada ao processo imune do organismo. Então o tratamento seria mexer com a imunidade para ela parar de fazer essa autoagressão. E aí, no caso, seria uma medicação, alimentação? Existem medicações específicas para o tratamento da artrite reumatoide. Medicações que têm um potencial de melhora sintomática muito importante, de evitar deformidades e de fazer um controle adequado. Só porque como são medicações com uma força medicamentosa maior, é sempre importante o segmento por qualquer efeito colateral que eventualmente venha a aparecer. Por isso o segmento é importante. Medidas alimentares, complementares também, como atividade física dentro dos limites possíveis, também sempre é incentivado nesses casos para o melhor desenvolvimento do próprio organismo. Legal, doutor. E para a gente encerrar então aí a dica do especialista, qual é a dica que o doutor deixa para esses pacientes que têm essa patologia para ter melhor qualidade de vida? Não esperar o diagnóstico tardio, não esperar as manifestações tardias da doença. Até um tempo no passado, o diagnóstico era feito baseado nas deformidades que a doença causa. Hoje em dia, uma quantidade muito pequena das pessoas com artrite reumatoide deformam, e dessa quantidade pequena que acaba deformando, a maioria são de pessoas que tinham os sintomas, tinham os sinais da doença e que negligenciaram os mesmos. Ficaram em casa só tomando anti-inflamatório ou analgésico, esperando melhorar. Muitas vezes essas doenças, quando elas começam a fazer o quadro álgico, o diagnóstico já pode ser feito. Então, o tratamento otimizado hoje aumenta a qualidade de vida de uma maneira muito significativa, fundamentando investigação e diagnóstico precoce. Doutor, legal então essas informações, acredito que o conteúdo ficou bem completo, né? Para quem no caso quiser consultar com o doutor, então se identificou, né? Procure o doutor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.